Boa tarde, arquiteta Anabela Macieira. Estamos neste momento a falar, enfim, da Core Architects. A arquiteta é a CEO, fundadora, digamos assim, da Core Architects, situada sobretudo na região do Algarve, mas enfim, faz trabalhos para todo o país, não é? E inclusivamente expandiu-se agora muito recentemente para a região do Porto, não é? Exato. Exatamente. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Para sermos um bocadinho mais específicos aqui nesta questão da arquitetura, nós vamos centrar a nossa conversa, portanto é apenas enfim, um pequeno vídeo, digamos assim, para explicarmos aos nossos leitores e a quem nos vê o que é exatamente uma casa passiva. Portanto é um tema que está hoje em dia muito na moda, é muito falado, e portanto falta esclarecer até onde se pode perceber aqui alguns pontos e portanto contamos aqui com a sua ajuda para isso. A minha primeira pergunta é exatamente o que é uma casa passiva? Uma casa passiva é, como o nome já sugere, uma casa que funciona em si com o seu microclima, que ativamente funciona com o clima e usa o local, usa a intervenção solar, a disposição solar, usa o sombreamento existente, usa médios passivos para criar um ambiente de conforto com uma temperatura confortável ao máximo possível, sem adicionar meios ou equipamentos elevados de aquecimento ou arrefecimento. Isso, uma casa passiva inicia sempre com um estudo bioclimático, não sei se isso faz sentido, é a análise do local com a intervenção do local, a vegetação que existe, as cotas de topografia existente, a insolação, a disposição solar, a bem dizer, isso tudo vai implicar o desempenho da casa e o arquiteto então, o arquiteto que está certificado para desenhar casas passivas, vai ter isso tudo em consideração. Além desse modo de desenho importante que o arquiteto pratica, temos também outros critérios que são importantíssimos para definir uma casa passiva que vai ao encontro da qualidade de construção, de criar uma casa com a máxima estanquidade, com uma ventilação controlada para melhorar a qualidade do ar, e assim também melhorar a temperatura, melhorar o degrau de umidade dentro do espaço, implica muitas coisas que o arquiteto vai ter que ter cuidado, mas em grande parte uma casa passiva é uma casa que é desenhada pensando sempre nos princípios da estanquidade, da qualidade de construção e da qualidade de ar que vai criar dentro da casa, porque se a casa é estanque, temos de ter um sistema de ventilação para então fornecer o máximo conforto. Claro, faz todo o sentido. Quais são os custos então que uma casa assim comporta? Falamos sempre de uma análise prévia do espaço, ao que a arquiteta referiu, né? Da própria localização, das características daquele espaço, e depois também certamente haverá aqui alguns acréscimos, digamos assim, na própria construção, nos materiais, enfim, alguns cuidados extras, não é? Assim sendo, de quanto é que estaríamos a falar neste caso? Não sei, isso depende um bocadinho do tamanho da casa. Quanto maior, por incrível que pareça, quanto maior a casa for, menor a diferença é. Mas a grande questão é a utilização dos materiais adequados, e o que vai encarecer um bocadinho mais a casa é os princípios que têm de ser aplicados para conseguirmos atingir uma certa estanquidade. Para essa estanquidade vamos ter que usar telas, membranas para garantir a estanquidade do edifício, e além disso precisamos de um sistema de ventilação controlada, que também nem todas as casas têm, a maioria das casas tem um ar-condicionado. Uma casa passiva não tem ar-condicionado, uma casa passiva tem
ou não precisa de um ar-condicionado, só quem quiser estar mesmo com 18 graus de temperatura em pleno verão é que provavelmente precisa então sim um ar-condicionado. Uma ajuda, não é? Uma Ah, ajuda. em grande regra não seria necessário, porque uma casa passiva consegue sempre criar um ambiente do máximo conforto em relação à acústica e à temperatura. Por isso os custos refletem-se nos materiais adicionais que temos, no sistema de ventilação adicional, mas depois temos o sistema de ventilação, ao mesmo tempo poupamos no sistema de aquecimento e arrefecimento, seja ar-condicionado ou pavimento radiante, vai sempre um sistema, ser um equipamento menor, de menor de menor tamanho, não precisa de ser um equipamento tão potente e daí menos caro. Eu diria que provavelmente o custo inicial para uma casa passiva deve rondar entre os 15-20% a mais, mas temos de ter sempre em consideração que estamos a gastar esse dinheiro para o nosso bem-estar, estamos a gastar esse dinheiro e que temos de olhar a esses valores ao longo prazo, porque ao longo prazo vamos ter custos reduzidos no que diz respeito ao consumo da casa. A casa vai ter quase nada de consumos, de necessidades, consumos energéticos, não vai ter necessidades de aquecimento e arrefecimento na maioria do ano. Claro que vai haver picos onde precisamos de um sistema de backup, mas essa pergunta tem-se de responder sempre com uma visão para o futuro. A casa passiva é uma casa de hoje, mas para o futuro, não é uma coisa que se constrói e faz depois um risco vermelho, deadline, e vamos ver o que é que a casa custou. Não, nós temos de fazer as contas a partir do que da casa está a funcionar no dia que entra na casa até os próximos 20 anos, que é o tempo de amortização dos materiais que estamos a utilizar. E depois não esquecer, vão ser os 20 anos de máximo conforto. Claro, claro, sem dúvida, sem dúvida. Portanto, falamos sempre de um investimento, não é? Acima de tudo é um investimento. E tem que ser visto assim, não é? Em relação às vantagens, quais são então as vantagens? Bem, enfim, algumas já nos referiu agora durante esta resposta, mas quais são as vantagens então de investir de facto numa casa passiva e, enfim, além do conforto, que já foi aqui bastante... As vantagens é relativamente fácil, é um conforto constante. Independente das tempestades que estamos a ser, em que nos encontramos. Haja chuva, haja sol, nós temos sempre um conforto constante, temos uma qualidade de ar sempre controlada, que é um grande conforto. Temos a redução da pegada, obviamente, também estamos a contribuir para o ambiente. A melhoria das condições térmicas durante todo o ano, melhoria das condições acústicas também durante todo o ano. O conforto, penso que é o mais importante. No que diz respeito à cor, nós gostamos de conjugar os princípios da casa passiva com materiais ecológicos, que ainda é mais um passo dado à nossa arquitetura, porque é preciso entender que a casa passiva não está de forma nenhuma vinculada a uma linguagem estética. A casa passiva está vinculada a uma boa forma de construção, é a forma de construir com uma capacidade elevada de materiais e equipamentos. Depois, além desses confortos, temos depois também o impacto dos materiais naturais, como a madeira. Nós gostamos imenso de trabalhar com o barro, gostamos de trabalhar com rebocos de argila. Esses materiais vão ainda mais contribuir para o conforto interno da casa passiva. E a casa passiva é o ideal conceito para conjugar com esse conceito dos materiais naturais, porque não só ajuda a regular esse bom ambiente interior, como também a casa passiva
como tem um desempenho mais de uma eficiência muito grande, os materiais ainda vão ajudar para esse desempenho. Sendo que, por exemplo, se posso explicar um barro ou um reboco de argila que nós gostamos de utilizar no interior, é automaticamente um desumificador. Eu nunca vou ter umidades numa casa que foi rebocada a barro. Porquê? Porque o barro em si tem essa particularidade que regula a temperatura, não só a temperatura, mas também o grau de umidade. E é sempre bom estar numa casa com uma umidade de 60%, por exemplo, é o ideal, onde nós gostamos de nos sentir à vontade e andar todo o ano em t-shirt. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Excelente final. Só para acrescentar então, nós vamos ter uma entrevista, enfim, maior, a nossa grande entrevista, com a Core, na nossa edição então do dia 3 de Abril, que vai para as bancas dia 3 de Abril, e portanto aí sim, na nossa edição física, vamos poder conhecer ainda mais sobre a Core, ainda mais sobre o vosso trabalho, sobre os projetos que já desenvolveram, e ouvir, obviamente, mais opinião, digamos assim, da arquiteta Anabela. Arquiteta, muito obrigada Obrigada eu. muito obrigada por este tempo e, enfim, agradeço imenso. Obrigada.